Graça e paz, meu povo. Eu sou a pastora Cida Nascimento e estou aqui em mais uma edição do MesaCast com o evangelista Tiago Bartos. Olá! Que bom te receber de novo, Tiago. Você viu só, era só uma brincadeira e agora o negócio tá ficando sério. Vamos conversar. Vamos conversar. Hoje nós temos aqui na pauta, a produção me passou uma pauta muito legal. É, Muito legal. O Tiago, ele é empresário, evangelista, profeta, mas ele também é marido, pai, amigo, filho e muitas outras coisas. Então eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre família. Curtiu o tema? muito. Salmo 25, verso 4 diz assim: Mostra-me os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. O salmista está dizendo assim: eu preciso ter uma caminhada contigo, Deus. Eu não posso estar com o Senhor em um ponto do caminho e no outro ponto deixar o Senhor de lado. Tiago, ele nasceu com câncer, praticamente, bebezinho, diagnosticado, um ano no hospital, até os 4, aprendeu a andar dentro do hospital, e ele tem uma representação paterna muito forte por conta disso. Exato. E a partir daí, a sua percepção de família foi sendo formada. Hoje ele é pai, casado, muito bem casado, uma Top. esposa linda, que por sinal você orou muito. Ela orou pouco. Eu concordo com isso, gente. Eh, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa visão de família dentro da ótica do reino de Deus. Isso é muito legal. Eu ia fazer essa analogia já, né? Porque eu digo que eu tive o melhor pai do mundo no céu e o melhor pai do mundo na terra, né? Pelo meu histórico que você acabou de contar, a gente já falou no podcast anterior. O meu pai é alguém que, enfim, é imensurável. Não tem como eu tentar explicar o sentimento que eu tenho, tudo que ele fez por mim, por não desistir e tal. Mas, obviamente, eu carrego muito esse sentimento de pai, principalmente, baseado nisso. O meu pai e minha mãe são separados, né? Então, não vou dizer que eu tive muito bons exemplos, né? O casamento dos meus pais, eles sempre tiveram bastante problemas, né? Então, eu vim de um lar um pouco nesse sentido desestruturado. Meu pai sempre teve uma condição financeira boa, meu pai era funcionário público federal, a gente, enfim, tinha uma vida muito boa, né? Só que nessa questão marido e mulher, eu não tive bons exemplos, né? Não tive bons exemplos mesmo. Então, dentro da minha casa, era meio bagunçado, era meio invertido é, os posicionamentos, né? Minha mãe queria ser o homem da casa, o meu pai é, se tornava alguém submisso para não brigar. E era uma coisa muito, para mim, quando criança, muito complexa, né? Porque quando eu não tenho as figuras muito bem definidas dentro de casa, o homem é o homem, caramba. O homem é o pai, o homem é o cara. E a mulher é a mulher. Cada um tem que estar no seu papel. Quando esse papel está invertido, a cabeça das crianças, principalmente, ela fica invertida, né? Então, a gente sempre lutou contra isso, para que essas figuras e competências estivessem muito bem determinadas, né? O meu pai sempre foi um cara muito sábio. Então, independente do que a gente visualizava, ele sempre, quando podia, ele conversava muito e deixava as coisas. Então, a gente tinha muito, mesmo que as circunstâncias não pareciam, a gente tinha uma definição disso, né? E hoje, se você não tem dentro de casa definido o papel de cada um, a posição de cada um, desculpa, você não pode dizer que é cristão. Porque a Bíblia é muito clara sobre quais são as responsabilidades de cada um, qual é o papel de cada um, qual é o chamado de cada um. É claríssimo na Bíblia, né? E a importância da mulher, né? Eu sou um cara que eu defendo muito as mulheres porque, como eu já falei no podcast anterior, eu sou o resultado de alguém que não desistiu, eu sou o resultado de uma mulher que decidiu me perdoar, mas que, acima de tudo, uma mulher que eu faço uma brincadeira, que provavelmente quem escreveu aquele versículo tão famoso, que a mulher sabe, edifica a sua casa e a tola destrói com a sua... devia conhecer minha esposa, com certeza, porque ela verdadeiramente edifica a minha casa, né? A gente é perfeito? Não. A gente tem um casamento? Não. Eu brinquei no podcast anterior, quem quiser assistir, é, a gente teve um DR, ela veio fazer uma reclamação, né? Dentro das razões dela.
E eu coloquei as minhas razões. Hoje eu não discuto mais, eu espero, mas assim, e ela entendeu, ela falou, não, eu entendi o que você quis dizer, mas só toma cuidado com tal coisa. Então a gente hoje, até ela terminou a conversa falando, eu sei que já deu tudo certo porque a gente tá conversando sobre isso. Então a sabedoria, e antes não era assim, ela se tornou alguém sábia, né? Ela desenvolveu a sabedoria. Hoje o problema é que os casamentos eles são baseados somente em cobranças, né? E o grande questão da família, Cida, para mim, é o legado, é o que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Então os meus filhos, a Nayara sabe disso, como eu prezo por eles serem príncipes, cuidarem das mulheres. Eles nunca viram a Nayara brigando. A gente não faz isso na frente deles. Se aconteceu uma vez ou duas vezes em todos esses anos, foi muito. Eu acho que eu não lembro. Mas a gente tenta passar para eles a importância de ser um príncipe, de ser um homem, de a mulher ser cuidada. Ah, nossa, que machismo. Não, não, não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com o princípio bíblico. Tem a ver com sacerdócio dentro da casa. Tem casa que é casa de papel, porque não tem sacerdócio definido dentro de casa. Porque a mulher é mais homem que o homem. Ela quer tomar a frente das coisas, ela quer tomar decisões que é do homem, ela quer assumir responsabilidades que é do homem, ela quer falar em tom de voz que é do homem. Ela, sabe, esses dias eu escutei de um amigo meu que tudo que é dele é deles, mas tudo que é dela é só dela. Eu falei, o sangue do cordeiro, irmão. Como é? Por isso que a tua casa é. Quando a Bíblia fala pra gente construir a nossa casa sobre a rocha, porque quando vierem as tempestades, depende das traduções, mas vou falar do Tiaguês. Seguinte, faz sobre a rocha, porque quando vinha a pancada, quando vinha o vento, a tempestade, o tufão, o rolo, ela está lá inabalável. Por que a Bíblia fala isso? A gente vai estudar o que é o princípio da rocha ali, é Jesus. Se a nossa casa, o centro, não for Jesus, Cida, não tem como. Então, a família, para mim, e eu, como eu contei no meu testemunho, eu acabei quase perdendo a minha família, né? Por uma atitude inconsequente, machista. E eu quase perdi minha família. Toda vez que eu penso nisso, eu me emociono muito, porque não faz sentido pra mim, sabe? Eu não consigo. Eu escuto as pessoas falando, não quero ter filho. Não faz sentido pra mim. Eu tenho alguns colaboradores que são. Que têm uma amizade, uma afinidade, e que já escutei da boca, não quero ter filho. Cara, eu fico tentando literalmente evangelizar. Não, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, gente. Todas as promessas da Bíblia não é sobre nós, é sobre nós e nossa descendência, nós e nossa casa. Nunca é individualizado, é sempre sobre gerações. Crescer e multiplicar. Acabou. Não sou eu que estou dizendo. Adão e Eva, Adão, como eu brinco com o nosso amigo Cláudio Duarte, Adão estava de boa, gente. Ele não pediu a mulher. Ele estava tranquilo. Deus falou, vou arrumar um problema para Adão. E foi lá e deu a mulher para Adão. O Cláudio fala isso. Eu falando vão me chamar de machista. O Cláudio falando é legal, mas já tô acostumado com isso também. E Gente, o Cláudio brinca. Ele é crente, ele é É? crente. Não, o Cláudio brinca, diz que estava dando muito feliz, dando nomezinho. Ele fala bem assim, dando nomezinho pros animais. Vê se elefante não tem cara de elefante, girafa não tem cara de girafa. Veja. E aí, Deus olhou e falou, esse homem tá muito tranquilo, eu vou arrumar um negócio para ele ter o que fazer. E arrumou uma mulher. Mas a brincadeira, por que Deus trouxe a mulher? Porque o projeto de Deus é a família. Então, a família é a base de tudo para mim, né? A família, eu falo para Nayara que se eu tiver uma agenda para pregar e eu e ela não estivermos bem, eu prefiro cancelar a agenda, mentir. Nossa, que pesado. Olha o evangelista falando que vai mentir. Vou mentir. Vou contar uma mentira pro pastor. Não vou na agenda. Me acerto com Deus. Viva as consequências dessa mentira, mas eu não entrego comida estragada pro povo. Eu sou um cara que eu falo de família. Eu não tenho como subir no púlpito se a minha família estiver destruída. Tiago, você recebeu do céu um projeto chamado A Mesa. Sim. É um projeto evangelístico e a mesa ela tem uma representação muito forte para você. Eu Muito. queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da mesa na família. Você tem esse hábito? Tomar café com os meninos, almoçar, jantar? Hoje, eu sempre digo que a mesa é a extensão dos céus, né? Eu já falei isso pra você. Eu tenho uma mensagem, a primeira mensagem da mesa, se você não assistiu, YouTube, provavelmente esse vídeo aqui você vai estar vendo no YouTube também, esse podcast. Vai lá na primeira mensagem. A mesa. Assistam a mesa. A mesa desde a cultura judaica,
né? Ela é uma extensão. Ah, daí tem teólogos que dizem que lá naquele tempo não era mesa, era... Gente, era uma mesa, mesa. E a mesa para o judeu, por exemplo, Cida, só pra gente... A mesa para o judeu é um lugar que ele não senta com qualquer pessoa. A cultura judaica antiga, alguns hoje ainda têm, são raros. Eu tive inserido na comunidade judaica por 8 anos. Hoje eu tenho muitos amigos judeus, né? Eu tenho clientes. Eu estou bem inserido na comunidade judaica. Ainda tem, são raros, os mais antigos. Mas era o seguinte, quando eu sentava à mesa com um judeu, ele estava me validando. Então, se um judeu visse eu sentado com você, que era judeu, e eu não, e a outra pessoa passasse e visse, você estava declarando para aquela pessoa, eu valido ele. E mais, o judeu entende que quando ele senta com alguém à mesa, ele dá acesso à sua vida. E aí, então, o judeu, por isso tem aquela história, não senta à mesa com todos. E aí vem Jesus, que era judeu, e fala ao contrário. Quando questionam ele, como que você diz ser Cristo, você está sentado à mesa com prostituta, com cobradores de impostos, babá na casa de Mateus. E ele responde o quê? Que eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Resumidamente, o que Jesus ali está respondendo para todos? Eu quero dar acesso a eles, ao contrário do que o judeu falava que não queria. Por quê? Jesus queria que eles tivessem acesso a ele, porque ele era a cura, ele era o caminho. Então, ele veio e contrariou os judeus. Então, eu acho que na nossa vida o ponto de equilíbrio da mesa é esse. Às vezes tem mesas que a gente não deve sentar mesmo. Porque as pessoas que ali estão não devem ter acesso àquilo que a gente tem. Mas a maioria das vezes a gente tem que ser como Jesus. Sentar à mesa para as pessoas terem acesso àquilo que a gente carrega. Ter acesso àquilo que Deus colocou em nós e que Deus fez através de nós. Então a mesa para mim é muito importante. Na minha casa, já faz mais de ano, todos os dias de manhã, raramente eu tenho uma reunião cedo que marcaram, enfim, mas assim, hoje em dia é raro isso acontecer, mas a gente senta à mesa todos. O meu mais velho gosta de acordar e assistir, vem pra mesa, senta com a mesa com a gente. Então a gente tem esse momento, jantar, a gente janta todos os dias, né, quando eu estou em Joinville, em casa juntos. Almoço nem sempre eu almoço em casa, Uhum. né? Mas nos finais de semana sempre à mesa. Então a gente sempre, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Acho que tá até na declaração do meu livro, para você, no livro não está, mas na entrevista dele ele fala que ele fazia questão de Sim. todos os dias almoçar e jantar com todos à mesa. Então eu já trago essa tendência da mesa, mas eu vou te dizer que eu tava meio relapso com isso. A minha esposa Puxa a que orelha. me puxou a orelha e falou: "Não, cara, a gente tem que ter esse momento de família, a vida é muito corrida, a gente viaja muito, a gente faz muita coisa, então quando a gente tá em casa a gente precisa fazer". Então a gente tem muitos momentos à mesa, muitos Show. momentos à mesa mesmo. Show. Mas isso aqui é um podcast, né, meu É um amigo? podcast. Vamos dar uma temperada. Bora, Bill. Vamos aqui tratar de um assunto que eu amo, que você fala com muita propriedade para a glória de Deus e que as famílias têm sido feridas por esse moço que na verdade deveria ser um ajudador e se tornou um vilão no século XXI. Quem é o moço? O dinheiro. Fala com a gente sobre o dinheiro, Tiago. Rapaz, esse é um assunto muito importante porque existe uma deturbação, existe uma falsa explicação sobre dinheiro na Bíblia, né? Porque todo mundo pega aquela passagem do jovem rico, que aí foi lá para Jesus e perguntou para Jesus o que ele podia fazer. Jesus questionou e depois Jesus falou: então faz o seguinte, bonitão, vende tudo que tu tem e me segue. Aí o texto diz que ele foi para casa triste, porque ele tinha muitos bens. Só que depois do jovem rico, no capítulo seguinte, Jesus vai na casa de um velho rico e abençoa o velho rico. O que me ensina? Jesus nunca disse que o rico não vai entrar no reino de Deus. Ele disse que é difícil, porque pegando aquela parábola, aquela analogia, aquele menino, aquele jovem, né? Eu já vi algumas traduções que não identificam ele como jovem. Aquele homem, ele deixou claro que, na verdade, ele não amava mais a Cristo, ele amava mais a Mamon. O rei dele era Mamon. O rei dele não era o nosso Deus, né? Mamon, às vezes você nunca ouviu, é o rei, vamos chamar o Deus do dinheiro, né? Eu acho que é o único Deus que o nosso Deus identifica como outro Deus, né? Que é Deus do dinheiro. Então,
Ali, quando Jesus fala, mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha. Outra, não é uma agulha que você está pensando de costura. A agulha era um tipo de porta que existia antigamente nos templos. Era uma porta grande, do meio tinha o formato de um buraco de agulha, que era menor. E Jesus quiser, é mais fácil o elefante passar ali, naquele buraco, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o dinheiro eu acho que é a maior ferramenta do reino de Deus. Porque tudo hoje você precisa de dinheiro. Os projetos sociais você precisa de dinheiro. Pagar a luz da igreja precisa de dinheiro. Missão você só faz com Missão, dinheiro. os países mais longínquos que a gente atende precisa de dinheiro. Mercado solidário precisa de dinheiro. A luz da igreja precisa de dinheiro. O som da igreja que você adora escutar, irmão, vou te contar, custou dinheiro e tem dinheiro para manter ele funcionando. Os pastores que servem as igrejas precisam ter um salário. Eles precisam viver. Ai, nossa, o evangelho não pode ser cobrado. Gente, isso é a maior hipocrisia do mundo. Carro não bebe água. Você tá me entendendo? Como é que faz? Gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de demonizar o dinheiro. Hoje parece que o dinheiro é coisa do diabo. Eu escuto as pessoas falando de dinheiro, eu falo, sangue do cordeiro. Eu falei, eu gosto, irmão. Pensa num cara que gosta de dinheiro, sou eu. Gosto. Só que eu não sou um acumulador, eu sou um distribuidor. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso distribuir. Quanto mais. Nossa, tá dizendo então que tudo que você ganha você distribui. Não, não tô dizendo isso, irmão. Tô dizendo que o meu dinheiro, eu uso ele verdadeiramente para o meu propósito. Então, eu uso meu dinheiro na obra, eu uso meu dinheiro para cuidar de pessoas, eu uso meu dinheiro para me trazer conforto, para trazer conforto para minha família, para mim viver as melhores coisas dessa terra. Sim, não tô dizendo que todo o meu dinheiro, mas o problema é que hoje as pessoas, Cida, estão preocupadas em adquirir, em reter, em ter. Não, meu tempo de. Eu vou falar do nosso meio cristão mesmo, polêmico. Às vezes alguém vai me bater, com certeza. Mas a verdade é essa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas que vivem do evangelho, eles já criam uma perspectiva de que vai acabar rápido, só quer acumular, acumular, acumular. E daí no ramo empresarial, falando de dinheiro, que eu sou empresário, hoje os empresários só querem adquirir, só querem conquistar, só querem ter. E aí, voltando no assunto anterior, o que adianta eu conquistar? O que adianta eu ter se eu não tenho para onde voltar? Se eu esqueço da minha família? Não tem como, você pode construir um prédio rápido e alto. Só que se ele não tiver uma base sólida, se ele não tiver uma fundação sólida, ele vai rachar e ele pode cair. E essa é a nossa vida em relação a adquirir, a ter bens. Então, primeiro, nunca deixe a sua família como segunda prioridade, deixando o dinheiro como primeira. Nunca deixe Deus como segunda prioridade e o dinheiro como primeira, como fez o jovem rico. Mas você ter dinheiro é uma bênção. Não se julgue ou não deixe os outros se julgar porque você tem dinheiro, você vai para o inferno. Tem dinheiro, você não sei o quê. Tem dinheiro, você... Não tem nada a ver. Use o dinheiro com sabedoria. A grande questão, Cida, está na sabedoria do uso do recurso, né? Tá na sabedoria de aplicar esse recurso. Eu não estou falando... Eu sempre digo uma coisa, eu falei esses dias para uma pessoa muito famosa que mexe com essa área financeira e eu falei que os cursos e as coisas que ele faz é muito legal, mas que eu tinha uma ideia referente de investimento, que eu conhecia o melhor investimento e o que dava mais rentabilidade. Aí esse meu amigo falou assim para mim, o que é? Que eu quero investir nisso. Falei, no reino de Deus. Não existe nada, nenhuma aplicação, nenhum fundo de investimento, nenhum título de capitalização, nenhuma plataforma, nada que dê mais rentabilidade que investir no reino de Deus. Mas como assim, Thiago? Devolve dinheiro? Não, meu amigo, te devolve prosperidade. E tem muita gente que mistura isso. Dinheiro com prosperidade. E a Bíblia deixa isso muito bem separado. A Bíblia diz que prosperidade é o quê? Não te faltará nada. Não te faltará amor, não te faltará comida, não te faltará a presença do Espírito Santo, não te faltará paz. Ela não diz que te sobrará tudo. Eu conheço muito milionário, Cida. Muito milionário que não é próspero. E eu conheço muito próspero que não é rico. Então, assim, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter fama, não adianta eu ter números. Tem que tomar remédio para dormir. Minha casa é destruída. Eu sou infeliz. O meu secreto é horrível. Eu só sou cristão quando eu estou pregando, ou quando eu estou na igreja, quando eu estou no domingo. Então não adianta nada. E como eu falei, investir no reino de Deus
é a melhor e a maior rentabilidade que existe. Não tem ninguém no mundo que vai me provar o contrário, porque ele te devolve prosperidade. Então, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, desde que colocado ele para te servir e não você servir o dinheiro. Eu conheço muita gente que serve ao dinheiro. Tem muita gente que serve ao carro. Eu conheço gente, Cida, que não entra em rua de poeira, anda 3, 4 quilômetros para dar uma volta, para não sujar o carro. Irmãos, vão se converter. Eu vou dizer, eu tenho carros, graças a Deus, muito bons. E eles foram comprados para me servir. Agora eu não vou pegar uma estradinha, uma estrada de terra, porque vai sujar o meu carro. Isso serve pro Nick. Cadê o Nick? Tá aqui. O Nick é assim. E ele tem que mudar, é verdade. Eu acho que às vezes ele ama mais o carro do que a Bia no início. Foi o sangue do cordeiro. Gente, você assistiu o primeiro podcast, você já sabe que o Bartos é profeta. É. E que aí ele é doce, ele é meigo, ele é amável. Como uma mordida da abelha. Uma picada, né? Porque a abelha não morde. Mas é sério, eu tô usando o Nick como exemplo, porque a gente tem amizade. E ele é o cara que cuida demais do carro. E não pode ser assim. É O um carro zelo excessivo. É o zelo excessivo, ele tá servindo ao carro. Nossa, toda hora. Não vê o carro do Nick uma vez. Ah, não, é que eu cuido, eu sou caprichoso. Não, existe uma coisa relativa. Eu também sou caprichoso, também gosto do meu carro limpo, mantenho meu carro limpo, revisado. Mas é o seguinte, irmão, se tem uma festa de aniversário no sítio, vai o meu carro pro sítio. Aí eu não vou no aniversário levar meu filho. Eu já vi isso, eu já escutei isso. A rua da minha casa, na praia, ficou em obra por um tempo. Nós temos alguns amigos que moram no mesmo condomínio e que são na mesma igreja. O dia que eu estava sentado, que o pai falou assim, não, eu dou a volta, porque vai sujar ali, imagina. Aí eu falei, não. Quando eu olhei pro lado, o filho falou, eu também. Eu falei, ah, não. O sangue do cordeiro. Eu falei, gente, mas é uma volta gigante, né? Tipo, eu não tô falando que entra numa rua, dá uma volta. Desculpa, se isso não é servir ao carro, é o quê? Não adorar o carro é o quê? Qual que é a outra? Ai, excesso de... Não, eu sou cuidado, eu sou caprichoso. Não, não vamos misturar as coisas, isso é desculpa. Então, a grande questão, o dinheiro é uma bênção, desde que você não sirva ele e ele sirva você. Desde que você não seja um acumulador e você seja um distribuidor. Eu sempre digo uma coisa, quem divide, multiplica. Show. Para você que está com a gente até agora, o céu preparou, nesse episódio, a tríade do sucesso. Porque o Thiago acabou de compartilhar com a gente aqui princípios sobre família, princípios para serem aplicados sobre o dinheiro, e agora eu queria que você falasse sobre relacionamento com Deus. Como é que a gente pode, nessa mistura, nessa química da nossa história diariamente, como é que eu misturo família, dinheiro, não como meu senhor, mas Exato. como meu servo, e relacionamento com Deus? Eu acho que tudo tá ligado, né? Uma vez que o relacionamento vai ter quando, de novo vou dizer, Jesus for o centro de tudo. Então, se Jesus é o centro do meu negócio, se Jesus é o centro do meu dinheiro, se Jesus é o centro da minha família, aí já é um passo grande. Mas eu sempre falo sobre relacionamento no sentido... Hoje as pessoas acham que relacionamento com Deus é eu ir no culto na quinta ou no domingo, né? Eu participar de algum ministério da igreja, ou até mesmo eu dar dízimo. Dar dízimo não, pessoal, ninguém dá dízimo. Devolver o dízimo, dar oferta. E acha que isso está condicionado a um relacionamento com Deus. E eu caracterizo o relacionamento com Deus como um relacionamento com minha esposa. Fala eu com ela só na quinta ou só no domingo. Faz isso, irmão. Testa em casa. Vou dar uma dica. Mulher, fala só uma vez ou 2 vezes por semana com o teu marido. Mas você vai lavar a roupa dele. Vamos fazer uma analogia besta aqui, tá, gente? Você vai limpar a casa também, você vai ajudar a moça que trabalha contigo, você vai cuidar das crianças, você vai trabalhar, você vai fazer tudo, mas você fala com ele somente 1 ou 2 vezes por semana. E vamos ver que relacionamento você vai ter em casa. Homens, faz a mesma coisa, irmão. Faz a mesma coisa. Continua suprindo a sua casa, continua sendo sacerdote da sua casa, cuidando da sua esposa, mas só fala com ela 1 ou 2 vezes por semana. E vamos ver que relacionamento você vai ter. Relacionamento é intimidade.
Relacionamento é eu dar acesso e ter acesso. E Jesus, ele tá aberto todo o tempo todo para nós. A gente que tá fechado. Então eu digo que o relacionamento, Cida, ele nos aproxima do nosso propósito. O relacionamento estrutura a nossa família. O relacionamento traz prosperidade nos negócios. O relacionamento verdadeiramente faz eu reconhecer a voz daquele que fala comigo. Tem muita gente que reclama que Deus não responde às orações. Eu digo, impossível. É impossível, gente. Daí vamos rasgar a Bíblia. Verdade. É impossível. Ele responde. Não vai ficar oração sem resposta. Não vai ficar. Agora, se você não está reconhecendo, agora, se você não está escutando a voz de Deus, aí, peraí, então não vamos mudar a afirmação. Tiago, eu não reconheço a voz de Deus. Eu não consigo escutar. Aí agora a gente pode tentar ajudar. Falta de relacionamento. Jeremias, né? Você gosta muito desse texto. Eu amo Jeremias. Então, assim, você não está identificando a voz daquele que fala contigo. Não é que ele não está falando contigo. Então, nunca mais afirme isso. A questão é, o relacionamento traz intimidade. A intimidade traz o reconhecimento. Então, vamos lá. A gente está num ambiente, eu sempre uso essa analogia, vocês já escutaram eu falar 100 vezes, mas eu vou falar de novo 101 vezes. A minha esposa entra num lugar que é cheio de gente, barulho e tal. Ela abriu a boca ou ela deu risada. Eu reconheço na hora. Por quê? Intimidade, relacionamento. Deus é a mesma coisa, sabe? Se você tem um relacionamento, você tem intimidade com ele, você vai reconhecer e você vai ouvir a voz dele. Agora, também tem uma outra questão. Tem muita gente que diz que tem relacionamento com Deus, mas continua no mundo. E aí, o som do mundo está muito alto. Consequentemente, a voz de Deus fica baixa e você não escuta. Mais uma dica: abaixa o som do mundo e aumenta a voz de Deus. Busca mais Deus. Tenha um relacionamento mais sincero com Ele, de dependência, de honra. Abra seu coração para Ele. Mas, Tiago, eu não sei orar. Eu também não sabia. Quem conhece meu testemunho, eu recebi uma vez o pastor falou assim para mim: então, a partir de hoje você vai falar com Deus, você vai orar. Eu falei: tá bom. Como é que eu vou orar? Não sei. Orar é conversar. Rezar é ler. O católico reza, normalmente. Ele lê a Bíblia. Tudo que eu leio, que está pronto, eu estou rezando algo. Quando eu estou orando, eu estou conversando. Nós estou fazendo uma analogia, tá, gente? Nós estamos orando, nós estamos conversando. Você tem que ter uma conversa com Deus. Você tem que ter uma conversa com Ele, com toda a sinceridade do seu coração, com todas as suas fraquezas. As pessoas querem ser fortes para Deus, gente. Quem nunca? Tentou ser fortão. Não, eu não aguento nada. A gente não aguenta nada, gente. É só por graça e misericórdia. Então, assim, o relacionamento vai te trazer intimidade. E a intimidade com Deus vai te fazer reconhecê-lo, escutá-lo e te aproximar cada vez mais do teu propósito. Show, show de bola. Mostra no Senhor o teu caminho Mas é isso e aí. nos ensina as tuas veredas. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo, Todo mundo em casa tá falando, vai, todo mundo tá aqui falar. ah, Viu? Tudo espontâneo, vai. para encerrar esse bate-papo, vamos, tá? Naquele bate-bola rapidinho. Vai. Eu falo uma palavra e você me diz o que vem à sua mente, ok? Ok. Sucesso. Propósito. Não mudo. Sucesso pra mim. Sucesso é quando eu atingi o propósito que Deus sonhou pra mim. Não existe outra coisa que dá pra relacionar a sucesso. Perfeito. Legado. Legado, responsabilidade. Show. Porque eu acho que o legado é algo que você vai deixar, né? Seja bom ou seja ruim. Eu estava essa semana conversando com alguém, eu estou tentando lembrar sobre legado, sobre a importância de deixar um legado para nossa família. Foi hoje numa reunião que eu tive sobre projetos sociais. Uma pessoa me procurou que está no coração fazer projeto social e tal. E aí a gente estava falando sobre isso, né? De a gente criar um instituto, alguma coisa para deixar um legado. E eu falei da responsabilidade que a palavra legado carrega. Então eu acho que legado se encaixa muito com responsabilidade. Perfeito. Renúncia. Renúncia, eu vinculo a honra de Deus. Porque, como eu falei antes, eu creio que Deus não vai nos honrar pelo que a gente adquiriu, mas sim aquilo que a gente renunciou para cumprir o seu propósito. Então, eu vinculo muito renúncia a propósito também. Eu creio que propósito, honra, porque
a gente como humano, vou falar por mim, eu tive que renunciar a muitas coisas para viver o que eu tô vivendo hoje, né? Muitas amizades, muitos lugares aonde eu não pertenço mais, né? Aquela história, nem tudo que eu posso eu devo. Então, eu renunciei muitas coisas para viver o meu propósito. Eu renunciei muitas coisas para poder honrar a Deus. Então, eu acho que a renúncia é algo muito. O cristão que nunca renunciou a nada, ele não é cristão. Porque você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar às coisas da carne, você tem os desejos, a Bíblia, enfim, né? A Bíblia nos ensina isso. Então eu acho que a renúncia carrega propósito e honra no meu coração. Glória a Deus. Tiago, obrigada. Nós estamos encerrando o segundo episódio do Segundo Mesa episódio. Cast. E se esse conteúdo te abençoou, compartilha, se inscreve no canal. O objetivo aqui é transferir um pouco do DNA que esse homem de Deus carrega de uma forma simples, prática e que pode ser aplicada facilmente. Vai ter mais? Olha, gente, vou contar um testemunho para quem está assistindo a gente. A gente ia fazer hoje apenas esse podcast, o primeiro, para fazer alguns cortes de palavras, de ensinamentos. Só que foi tão especial que a gente decidiu que a gente vai continuar fazendo. Breve teremos novidades. Nós queremos fazer um podcast ao vivo também, né? Nas plataformas. E vai criar uma rotina no YouTube que você está acompanhando a gente para assistir. Acompanha a gente que vai ter mais episódios. Deus abençoe vocês. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Deus abençoe. Deus é contigo.